Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente você tem o desejo de ser uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Eu sou Lívia Gomes e este aqui é o meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje, eu estarei fazendo o primeiro dia de um quadro de 40 dias sendo segundo o coração de Deus, que foi inspirado nesse livro aqui, que tem exatamente esse nome, 40 dias sendo segundo o coração de Deus. Claro que eu não vou dizer literalmente tudo que está escrito aqui neste livro, mas a base é essa. E eu espero estar te ajudando bastante para que a gente possa se aproximar cada vez mais de ser segundo o coração de Deus. Primeiramente, tem muitas pessoas que confundem ser segundo o coração de Deus como ser o segundo coração de Deus. E tem uma grande diferença nisso. Porque se fosse o segundo coração de Deus, como por exemplo Davi, né, que foi o homem a quem Deus disse, este é segundo o meu coração. Se fosse o segundo coração de Deus, ele seria alguém que é perfeito, alguém que nunca cometeria erros. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que é segundo o coração de Deus. Ou seja, é segundo o que o coração de Deus desejava. Segundo o que o coração de Deus preparou para que ele fosse. E isso é algo que é muito simples da gente entender e que é muito necessário para a gente. E que muda bastante coisa. Porque se fosse o segundo coração de Deus, talvez fosse uma coisa que a gente pensasse: isso é impossível para mim. Ser mais alguém que tem o coração igual ao de Deus. Mas Deus, ele não colocou um coração igual ao dele em Davi. Na verdade, ele moldou Davi a ser segundo o que o coração de Deus queria. Você consegue entender? E claro que logo assim a pessoa vai sendo moldada ao longo da vida, vai tendo um coração mais próximo realmente do que Deus ele deseja, do que Deus ele quer. Porque Deus ele transforma a gente conforme a gente está vivendo segundo o propósito que ele tem pra gente, a gente se aproxima dele, o nosso coração vai ser mudado. A gente, de alguma forma, vai estar desejando o que Deus deseja, pensando como Deus pensa e amando de uma forma diferente. Mesmo que a gente erre, porque o nosso coração, ele não é idêntico ao de Deus, mas dá para ele começar a parecer com o coração dele, sabe? Então a gente pode pedir a Deus: dá-me um coração igual ao seu. Mas para a gente ter um coração igual ao de Deus, a gente tem que entender uma coisa: que a gente também tem que estar alinhado com o propósito que está no coração de Deus. Porque ser segundo o coração de Deus é isso: é estar alinhado com o que o coração de Deus está planejando para nós, e já planejou antes da gente nascer. Como introdução, esse vídeo aqui não é para ser muito longo. É basicamente sobre isso também que esse capítulo aqui do livro ele fala. Então eu vou seguir aqui bem na linha de raciocínio do livro. Ele começa aqui falando, ó, sendo segundo o coração de Deus. Ele só fala sobre aqui Davi e sobre a troca de Saul para Davi. Saul, ele muitas das vezes ele era muito rebelde. Tinha uma época que ele tinha mais temor, mas de repente ele foi se desviando e desviando. E em um certo momento ele ficou longe do coração de Deus e do que Deus queria para ele. Mas Davi já era alguém que simples, não tinha tanta aparência assim para o povo escolher ele igual escolheram Saul, mas foi alguém que teve fidelidade em seguir o que Deus queria para ele. Tem algumas perguntas aqui no final desse capítulo e eu até respondi. Eu vou ler para vocês a pergunta e a resposta também, porque aí eu já ajudo vocês. Vou falar aqui com vocês o que eu consegui compreender. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele seguia o propósito de Deus para a vida dele. Tinha o coração voltado para Deus. Então, presta atenção nisso, guarda isso na sua mente. Isso é muito importante. Por que Deus reprovou Saul? Porque ele não cumpria corretamente com as leis. Sabe? Ele não cumpria com o que Deus ele queria para Saul. Ele não cumpria com o que Deus ele queria que Saul fizesse pelo povo. Muitas coisas ele fugia. Como esta reflexão influencia a sua vida? Eu preciso focar mais no que Deus tem para mim. Deixar de negligenciar tempos com Deus para fazer outras coisas. Então vocês conseguem entender? Davi, mesmo quando ele estava trabalhando, a gente pode ver isso, né? Ele sabia tocar harpa, ele sabia louvar a Deus, ele tinha um coração próximo de Deus. Então eu acredito que mesmo que a gente tenha uma vida corrida, mesmo que a gente precise trabalhar bastante, que a gente não tenha muito tempo de sobra para ficar à toa fazendo qualquer coisa,
se a gente consegue louvar a Deus em espírito, se a gente consegue louvar a Ele no trabalho, seja fazendo o que for, arrumando a casa, trabalhando na roça, na cidade, no mercado, se você consegue louvar a Deus com o seu coração, com as suas atitudes, eu acredito que isso é algo que nos torna cada vez mais segundo o coração de Deus. Entendem? E, gente, uma frase que eu achei muito interessante aqui no final, eu vou ler para vocês, deixar aqui como algo refletivo, bem importante para a nossa vida. Saiba que viver o propósito de Deus para você não é nada místico ou de difícil compreensão. É simplesmente e somente se submeter às Escrituras, e assim tudo irá se alinhando. Davi mesmo era alguém que tinha conhecimento das Escrituras, porque ele mesmo fala, tem uma parte na Bíblia que ele fala das Escrituras de Deus. Deixa eu ver aqui, tem até uma parte que cita isso. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso aqui está no Salmos 139, versículo 16. E, gente, é sobre isso. A gente precisa estar ligado com as Escrituras, a gente precisa estar ligado com Deus no centro da vontade dele, que muitas das vezes a gente não consegue entender direito, mas ele vai nos guiando, nós vamos seguindo no caminho que ele preparou para nós. Davi foi quem foi porque viveu aquilo que Deus instituiu para ele e foi feliz nisso. Sejamos felizes também ao servir a Deus. É como também diz a palavra, né? Tem as pessoas que têm prazer na lei de Deus. Eu não me lembro onde está escrito, mas tem um lugar na Bíblia que fala sobre isso. E se eu não me engano, tem até um capítulo aqui mais pra frente que fala sobre isso. Mas então isso é tema para outro vídeo, né, gente? Então, fica aí esperando pelos próximos vídeos que vão vindo. Eu vou postar semanalmente. Eu ainda não separei dia fixo para isso. Mas pode esperar, que toda semana agora eu vou vir com um novo capítulo e a cada capítulo vai se aprofundando mais e mais. Neste foi só uma introdução básica para poder a gente entender o porquê e como Deus ele escolheu Davi para ser segundo o coração dele. E ficamos por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que essa mensagem tenha sido muito edificante para sua vida. E tchau!